Nosso próximo palestrante, Dirceu Gassen, formou-se em agronomia pela Universidade de Passo Fundo, concluiu o mestrado em agronomia na área fitossanitária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No período entre 1987 e 1990, desenvolveu estudos de doutorado na Nova Zelândia, adquirindo habilidades em dinâmica populacional de fauna de solo. É gestor da área técnica da Coplantio e membro do Conselho Científico para Agricultura Sustentável, CCAS. E nos falará sobre inovação em sistemas de produção de soja no Brasil. Obrigado, bom dia. Para mim é uma honra, uma satisfação especial ter a oportunidade de trazer algumas informações, demandas, provocações do ponto de vista do agricultor. Percepção do agricultor, por que fazer rastreabilidade ou não e como ele está desenvolvendo esse aspecto positivo. De necessidade de rastreabilidade, necessidade de denominação de origem. Para começar, eu gostaria rapidamente de agradecer agricultores, naturalmente, que são, em última análise, os que vão assumir, executar e entregar o produto, os colegas que trabalham no trabalho de extensão, transferência de tecnologia, pesquisa, Embrapa, onde eu trabalhei durante 21 anos, as fundações de pesquisa, as entidades privadas hoje de pesquisa, muito fortes, especialmente nas áreas onde os produtos geram remuneração, isso quer dizer sementes, biotecnologia, não controle biológico, não rastreabilidade, não sustentabilidade, aquilo que efetivamente dá dinheiro. As universidades, que são a fonte de informação, ao RTRS, né, de forma especial ao Daniel, que está organizando o evento, nos convidou, fez contatos. Daniel já fez palestra para nós, no nosso seminário de agricultores no Rio Grande do Sul, e também a Gisela, da FAPSEM, que tem nos estimulado a participar, a compartilhar as informações e as experiências que ela desenvolve no norte, no Maranhão, uma realidade bastante diferente. Rastreabilidade não é uma oportunidade, é uma necessidade. Eu quero. O próprio agricultor quer, o agricultor de boa qualidade, ele deseja. A questão está, quem remunera isso? E aí eu diria o seguinte, o principal responsável por não se adotar a rastreabilidade, ou o principal responsável pela soja da Argentina e do Brasil chegar a 90% OGM, genética modificada, é o consumidor. E eu estou dizendo, é o consumidor europeu, que não remunera absolutamente nada para adotar boas práticas. Se tivesse um diferencial, ele faria. O agricultor não está fazendo soja transgênica, ou fez na década de 80, de forma proibida e ilegal, porque gostava de fazer proibida e ilegal. Porque tinha uma necessidade de controlar plantas daninhas e tinha o conforto de bom controle de plantas daninhas. Como ninguém remunerava melhor, acabava não fazendo a prática tradicional. O produtor, por outro lado, que adota a rastreabilidade, ele tem controle de processos. Processo de semeadura, processo de controle químico, processo de cobertura de solo, de controle de erosão, processos de rotação de cultura, pós-plantio direto, cobertura permanente de solo, para supressão de planta daninha, para supressão de patógeno, para supressão de pragas. Sim, o agricultor pode e se remunera sozinho, adotando boas práticas e adotando vamos dizer assim, um critério de rastreabilidade e denominação de origem. Nesse sentido, assim, uma remuneração direta, não. Eu diria, direta, não está acontecendo hoje. Então, vamos dizer assim, a produção de soja, que é uma cultura espetacular, 40% de proteína, quase 20% de óleo, no mesmo grão, óleo vegetal, é uma responsabilidade ou um compromisso de toda a humanidade. Não é só do agricultor brasileiro ou do RTRS, é uma necessidade de produzir alimento. Se tivéssemos que produzir proteína na quantidade que a soja produz, vamos começar a imaginar outras culturas ou animais, naturalmente nós teríamos que usar muito mais solo. Então nós temos uma cultura espetacular,
nós temos alguns riscos extremamente perigosos, e a gente vai comentar mais tarde, que não é a monocultura da soja, mas a monogenética. Nós temos hoje praticamente 90% de soja Brasil e Argentina, RR, uma base genética. Está passando para RR e BT, uma base genética muito estreita. Bom, nós não estamos trabalhando com esse aspecto também de responsabilidade de garantir uma fonte de proteína e de alimento extremamente importante. Então, pensar nesses aspectos como estratégia futura. Rastreabilidade, ela tem que ser certificável, né? Ela tem que ter documentos, ela tem que ter uma estrutura montada, ela vai ter um custo, naturalmente, e ela tem que ser economicamente viável. Ela é um compromisso ético, é um compromisso de convenção de grupos de produtores, indústria e consumidores. Todos têm que estar envolvidos nisso. Quando nós estamos numa reunião como essa, falando de pequenos produtores, grandes produtores, ausência da pesquisa, ou pesquisa com viés ideológico, social, ambiental, diante de um contexto de necessidade de soja, nós começamos a ver, não, nós não estamos organizados, não temos compromissos com a cadeia como um todo. Então, nós precisamos ter, sim, esse comprometimento como um todo, e aí se chega no agricultor. Quando não há organização na cadeia toda, o agricultor tem o conforto de não fazer. Então, a responsabilidade pela adoção de boas práticas, ela é basicamente do consumidor, pela exigência e pela remuneração, que não é tão significativa se nós olharmos o valor do quilograma de soja no campo em relação ao valor do produto final consumido. Se nós olharmos a cevada, ela tem uma contribuição de 1% na cerveja. Se nós olharmos o trigo, ele tem menos de 7% no valor final do pão. E a soja não foge disso. Então, a participação soja produtora ela é pequena no valor final. Nós precisamos acertar esse compromisso ético de remuneração, de exigência e ser transparente em todos os segmentos para ele ser viável de aplicação. Uma afirmativa que para nós está muito clara, consagrada e não tenho muita dúvida disso. A rentabilidade da lavoura é diretamente proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. E não genética, não agroquímicos, não fertilizante ou máquina. Na verdade, a agricultura é um negócio de pessoas com conhecimento, habilidades e atitudes. Então, essa questão ela é bem clara. O processo é um processo de educação, é um processo de organização da cadeia toda, de comprometimento e de responsabilidade para a adoção. Não tenho dúvidas sobre a importância da rastreabilidade e denominação de origem. Eu tenho, sim, muitas dúvidas sobre o comprometimento de todas as cadeias, de toda a cadeia na adoção dessas práticas. Agroconhecimento, agroeficiência e agroatitude, vamos dizer assim. Eu tenho um agroconhecimento, informação necessária para produzir mais. A soja evoluiu de uma forma extraordinária. A perspectiva de soja para os próximos 5 anos é espetacular, do ponto de vista de genética e principalmente do ponto de vista de soma de processos, manejo, aquilo que o agricultor tem na mão para produzir mais, fazer bem feito, adotar boas práticas, né? A agroeficiência. E aí nós temos uma questão também de agroatitude, aí no processo todo. Sim, vamos fazer e entregar esse resultado. É um processo de educação. Precisamos lembrar que dados da FAO, imprensa, de forma geral, alerta que nos próximos 50 anos, um período relativamente curto, nós teremos que produzir, ou há uma demanda, uma necessidade de alimentos equivalente ao que se produziu em toda a história da humanidade. Então mudou muito o aspecto de necessidade de produção de alimentos. E alimentos cada vez com maior qualidade. Então vamos dizer, o compromisso de produzir soja no Brasil, rastreada, com qualidade, ela não é um compromisso do agricultor brasileiro, ela é um compromisso de um futuro de alimentação de uma humanidade com o uso de recursos naturais de forma aceitável. Não há como não assumir que o uso de recursos naturais, de terra, de água,
expondo ao risco de erosão, expondo monoculturas à seleção de pragas e doenças, e assim por diante. Ela é grande, a responsabilidade é grande. O uso de recursos naturais tem uma responsabilidade maior do que a do próprio agricultor. O que é necessário é ajustar essa relação entre a produção de alimentos, né, e a responsabilidade no uso de recursos naturais. Quem é que está usando o solo? Qual é a proporção de agricultor que está usando o solo? Qual é o agricultor no Brasil que é o nosso interlocutor para soja RTRS? Então, temos que diferenciar isso. Plantio direto foi adotado a partir do quê? De uma decisão de agricultores inovadores que tinham essa percepção de que não era possível continuar produzindo com o nível de erosão que nós tínhamos. Perdendo 25 toneladas de terra por hectare ano com uma produção de menos de 3 toneladas, ou em torno de 2 toneladas na década de 70. Não era viável continuar assim. Então, agricultores conscientes, inovadores, tomaram essa decisão e evoluíram. E depois, no ano de 1992, o Brasil não tinha 4% de plantio direto. A Europa não tem 3% hoje. Continua arando o solo. Então, vamos dizer assim, em 2000, no sul do Brasil, nós chegamos a 80%. Hoje, no Brasil, nós estamos aí próximo a 80% de forma generalizada, incluindo Cerrado. Na Argentina está a esse nível e um pouco mais. Entretanto, boa parte desse plantio direto é plantar sem arar nada mais. E nós temos muito além do plantio direto. Cobertura permanente do solo, a ciclagem da água, o uso de recursos naturais de forma eficiente e assim por diante. Inovação, para mim é muito claro, é fazer o óbvio bem feito. Fazer o que é consagrado, nós sabemos o que é necessário ser feito. Tem que ter uma remuneração para isso. Uma convenção de grupo, uma ética. A inovação está onde? Na soma dos processos que levam à rentabilidade da lavoura e à produção de um alimento de qualidade, aceitável do ponto de vista de demandas. A agricultura é feita por pessoas, a nossa relação é com pessoas, pessoas cientes do uso de recursos naturais, né, e de adoção de boas práticas. Naturalmente, pessoas que fazem com capricho, bem feito, na hora certa e com paixão. Com paixão. Dois fatos que eu queria destacar. Primeiro, perfil do agricultor, com quem nós estamos efetivamente relacionando, ou com quem nós temos uma expectativa de que vá adotar RTRS. Ou, o outro ponto, mercado consumidor. Quem é o nosso mercado consumidor? Primeiro ponto, nós temos aqui o mapa do mundo, focado na América, África e Europa. Nós temos a produção de soja nos Estados Unidos. Se nós trouxer para o hemisfério sul, nós vamos cair aqui, numa região da Argentina que não se produz soja. Uma situação de clima completamente diferente. Nós temos uma situação de clima na região da Argentina e nós temos uma região tropical. A região tropical no mundo não há onde copiar. Nós temos uma realidade diferente. Uma realidade que não há chuva em lugar nenhum no mundo como tem no Brasil. No sul do Brasil, inverno e verão, ou no Cerrado. Nós temos uma quantidade de chuva extraordinária, uma quantidade de água invejável. Entretanto, o uso desses recursos naturais e água, ela pode ser discutida. Só para citar rapidamente. Soja nos Estados Unidos. As boas práticas agrícolas, elas são impostas ou introduzidas através de um programa de seguro subsidiado. Não tem nos Estados Unidos um agricultor fazer uma lavoura sem seguro. Imagina um tornado, imagina uma seca, imagina uma neve. Via esse sistema, na evolução, depois daquele grande desastre de 1934, erosão eólica, o sistema norte-americano organizou um sistema muito ajustado para ter acesso a um seguro subsidiado, uma garantia de renda, uma estabilidade de renda. O modelo USDA e EPA, junto em muitos momentos, determina a adoção de boas práticas no modelo norte-americano. Se fala em plantio direto dos Estados Unidos, o modelo milho Estados Unidos é convencional. O modelo soja é plantio direto. Portanto, não é um sistema de conservação de solo. Completamente diferente do que é adotado na Argentina e no Brasil. Praticamente é uma soja plantada sem arar. O agro nos Estados Unidos tem menos de 3% na composição do PIB. Eles têm uma infraestrutura invejável. Eles têm segurança e estabilidade. O agricultor não entra em desespero como no Brasil ou na Argentina se tiver uma seca.
ou tiver uma modificação no mercado, não tem garantia de preço, estabilidade. Então nós assumimos isso. Rapidamente eu vou comentar um pouquinho sobre a soja da Argentina, diante dos colegas da Argentina. A Argentina tem uma fertilidade de solo invejável para nós brasileiros. A Argentina tem poucas doenças em relação à soja brasileira. Por exemplo, ferrugem. Nós usamos 2, 3, 4, 5 vezes o controle de ferrugem. É uma doença tropical. A Argentina tem uma logística, e arredondando, aproximando, 300 quilômetros para chegar no porto para a soja, com uma diferença de altitude que não chega a 100 metros. O Brasil tem que andar 3.000 quilômetros, colocar 300 a 500 quilos de fertilizante por hectare e levar 2, 3.000 quilômetros uma soja com um caminhão para o porto. A Argentina tem 35% de retenções, ou em torno disso. Parece um absurdo. Pessoal, o Brasil paga mais de 35% de retenções desde o início, em fertilizante, em transporte, em controle de praga, em controle de doença. Ausência de logística. Então, vamos dizer assim, a Preside na Argentina, para nós, é um exemplo de referência em termos de tecnologia e também de adoção de rastreabilidade. Claro que os argentinos têm um conforto, né? Eles não têm essa preocupação de fertilidade de solo, instabilidade de câmbio, que agora tem, mas vamos dizer assim, a questão do clima, seca, então mudou, né? Essa situação. Vamos pensar em Brasil. Soja Brasil. Não há subsídio direto, não há garantia de preço, o risco é do produtor, o rigor da legislação trabalhista e ambiental, pessoal, o agricultor brasileiro hoje não consegue contratar empregado para trabalhar no campo. Via legal. E não é uma questão de escravidão ou de uso de crianças, é realmente conseguir um funcionário para trabalhar no campo. Não há poder de imposição de boas práticas agrícolas. BPA, boas práticas agrícolas. Okay? Good Agricultural Practices. Por quê? Porque não há capacidade de interferência do Estado, não há um programa de subsídio para seguro, ou não há uma capacidade de poder ou de liderança do Estado de garantir boas práticas agrícolas. Fazem 10 anos que eu participo do programa do Ministério da Agricultura, que é o Programa Integrado, o PIA, Programa Integrado de Arroz, a Produção Integrada de Arroz, Produção Integrada de Soja, que é justamente a lógica de boas práticas agrícolas. Não evolui, não anda. Como remunerar boas práticas agrícolas? Então, essa é a questão do ponto de vista da rastreabilidade. Outra coisa importante e rápida que eu queria mencionar. Dados do IBGE são de 2006, os dados de 2011 ainda não estão disponíveis, mas são muito próximos. O Brasil tem 6% dos estabelecimentos rurais que movimenta 79% do valor bruto da produção. E em soja, provavelmente, é uma porcentagem menor para esse valor. Aí, nesse caso, vamos discutir rastreabilidade com o pequeno produtor? Aliás, nós temos 90% do agricultor, vamos arredondar aqui, passar 10% dos estabelecimentos rurais, que movimentam 80%, e nós temos 90% dos estabelecimentos rurais que movimentam 20%. Por isso, o Brasil tem 2 ministérios para a agricultura. Um Ministério da Agricultura, que trabalha com esse grupo pequeno em escala, e um Ministério de Desenvolvimento Agrário. No Rio Grande do Sul, a Imater, que é o Serviço de Extensão Rural, não pertence mais à Secretaria de Agricultura, pertence à Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Não está errado a importância, a necessidade, as demandas sociais, ambientais, desse grupo muito grande de pequenos produtores. Está certa? Entretanto, quando nós começamos a trabalhar com uma lógica de rastreabilidade, temos que estar cientes de quem é o nosso interlocutor. Com quem devemos trabalhar? Qual é a escala? Queremos realmente que o negócio evolua e anda? Precisamos considerar que nós temos uma segmentação muito clara no Brasil do ponto de vista de produção. Então, só para comparar, esses são dados da FAO, e a FAO trabalha com uma lógica de 87% de produção, o Brasil teria em torno de 11% das propriedades dos estabelecimentos rurais movimentando 87% do valor bruto, a Europa, os Estados Unidos em torno de 11% também, e a Europa em torno de 14%. Então, não é anormal. O que não é compreensível é, de vez em quando, estabelecer programas ou metas ou objetivos cruzando os públicos. Não vai andar. Nós temos que identificar bem claramente quem é o interlocutor e com ele estabelecer o que nós efetivamente queremos. Então, 11% a 14% produzem aí 80% ou 90% do valor bruto da produção. Ok? E outra coisa muito importante, nós temos 70% da área de terra
no hemisfério norte e nós temos 30% no hemisfério sul. Entretanto, a população mundial, e isso é incrível, até fui conferir isso para ter certeza, nós temos 91% da população mundial no hemisfério norte, nós temos 9% da população mundial no hemisfério sul. Conclusão, nós, Brasil e Argentina, ou o hemisfério sul, não está produzindo para nós estamos produzindo para o hemisfério norte. Basicamente quem? China, Índia e Europa. Então a nossa relação de produção tem que ser com um padrão de corresponsabilidade de um consumidor. Nós não estamos produzindo alimento para nós. Nós estamos no hemisfério sul produzindo alimento para o hemisfério norte, principalmente Ásia. A agricultura necessita de conhecimento, habilidade e atitude, que são diferentes das urbanas. Portanto, quando se discute, se ouve, se analisa os aspectos ambientais, de água, de solos, de floresta e tal, ou a forma de direcionar com o agricultor é completamente diferente da forma de relacionar com o urbano. Eu não consigo um excelente funcionário de uma atividade urbana para trabalhar no campo. Eu não consigo um excelente gestor, gerente de uma atividade urbana para ser um excelente gestor no campo. São atividades muito diferentes, são demandas muito diferentes, são compromissos diferentes do ponto de vista de comunicação. E de forma geral, na imprensa e a nosso posicionamento, eu tenho essa dificuldade de mistura. Horário de trabalho, função definida, gerente urbano e assim por diante. O meu tempo terminou e eu preciso encerrar. Só para lembrar a evolução da soja, queria mencionar ainda esse aspecto aqui, a evolução da produção soja Estados Unidos por hectare, a evolução brasileira, vamos dizer assim, eu não tenho os dados da Argentina, mas ela é muito parecida. Então vamos dizer assim, a linha de tendência da soja brasileira é muito melhor que a linha de tendência da soja norte-americana. O que a gente gostaria de discutir e mencionar também? No Rio Grande do Sul, os agricultores que adotam boas práticas agrícolas produzem 48% a mais do que a média. Basta você pegar os 10% de agricultores mais eficientes que fazem rotação, trabalho. Eles já produzem quase 50% acima da média. Conclusão, para mim aumentar 50% na média de produção, eu preciso trocar de pessoas. Eu posso reduzir eventualmente 33% da área produzindo a mesma coisa. Não é? Outra coisa, se eu tiver uma projeção para o futuro, em 5 anos, a expectativa desses agricultores, tendo a mesma tendência, nós vamos produzir 4 toneladas e meia por hectare. E é uma expectativa real, não é absolutamente normal. E é diretamente relacionado com pessoas. A soja, para produzir 6 toneladas por hectare, não é um grande desafio. É fazer bem feito todos os processos, considerando que 20 gramas de grão numa planta de soja pequena, normal, de boa qualidade, se não tiver ela bem distribuída, vai ter esse consumo de fertilizantes, né, que vai chegar aí a 10%, mas ela vai necessitar 20 litros de água para metabolizar e conseguir produzir esses 20 gramas de grão. Então nós temos que pensar hoje que a questão química de fertilidade do solo não é o fator limitante. O fator limitante é efetivamente uma competência, uma inteligência, uma capacidade de armazenar a água que tem das chuvas, metabolizar nutrientes e trabalhar num sistema de produção. Boas práticas agrícolas, não é? Só para lembrar, eu coloquei eu aqui na foto, na minha altura, né? No Rio Grande do Sul do Brasil, nós temos aproximadamente 1,80 m de chuva durante o ano. Nos cerrados brasileiros, nós temos 1,50 m de lâmina de água. Na Argentina, nós já vemos o padrão Pampa ali, 700, 800, por ali, né? Veja que é metade do que chove no Brasil. Na Europa, no Corn Belt, né, ou no Soybean Belt, Estados Unidos, na Europa, Ucrânia e Rússia, chove muito menos. Nós somos o país da água. Entretanto, de novo, nós temos uma capacidade realmente de crescer se nós soubermos manejar essa água. Plantas consomem 1.000 litros de água para produzir 1 quilo de grão. Um bovino consome em pasto entre 8 e 16 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Portanto, nós temos um agricultor que tem uma capacidade de manejar essa água, transformar em biomassa para um animal ou para a soja. Então, quando nós discutimos a questão de produção sustentável, nós precisamos considerar todo esse aspecto de complexidade que envolve a importância de manejar a água, e aí entra uma rotação de cultura, uma cobertura permanente do solo, que aí sim é uma função Estado estimular boas práticas agrícolas para garantir uma estabilidade de produção e não precisar aumentar a área. Bem, eu só estou colocando aqui os aspectos passados, né, o aspecto atual,
que ninguém dá mérito hoje para o agricultor e não está sendo remunerado pela adoção de boas práticas, plantio direto, que é o padrão hoje, América do Sul, Argentina, Paraguai e Brasil. Terminando, no passado nós consumia 1 litro de diesel para produzir 24 kg de soja. Hoje, com plantio direto, excluindo o arado, grades, escarificações e outros, eu estou produzindo 105 kg com o mesmo litro de diesel. Nós não estamos remunerando isso e nós não estamos valorizando isso. Para mim, a agricultura é de alto carbono e de baixo CO2. Portanto, a agricultura é para sacar carbono do ar e armazenar no solo, ou na palha, ou na atividade. A sanidade de plantas, até agora agroquímicos. Pessoal, nós estamos perdendo as guerras ou as batalhas de controle de planta daninha, de pragas e doenças, ferrugem com dificuldade enorme, e não temos novos agroquímicos. Nós temos hoje uma necessidade de adotar práticas de manejo entrando no controle biológico, retomando atividades de controle biológico. Nós temos uma série de atividades aí de risco, né? Futuro, vacinas induzidas, biotecnologia, precisamos de conhecimento, precisamos de comprometimento nessa produção. E ela é geral. Ameaça monogenética, RRBT, resistências a pragas, a doenças e a planta daninha. Quando faltar alimento, nós vamos dar valor realmente a quem produz alimento. Nós não temos fome depois da Grande Guerra, da última Grande Guerra. Nós temos fome por falta de alimento e não por falta de produção. O problema vai ser quando nós tivermos fome por falta de produção. Então, tem que repensar isso e, naturalmente, exigir. Eu preciso fazer qualidade, porque nós estamos tendo muita dificuldade na questão de produção de planta. São as regras gerais, isso aqui é estudos feitos pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apoiando teoricamente, mas de forma muito tímida, porque ela não está sendo usada no campo. Conclusões? Desculpa o tempo. Rentabilidade proporcional ao conhecimento. Não tenho dúvida disso. Identificar pessoas que representam efetivamente a produção de soja, a atividade de soja. Ética, remuneração e responsabilidade de quem? Compartilhada de todos na cadeia. Eu acho que por ali que nós vamos evoluir. Estabelecer cadeias harmoniosas, comprometidas, que remuneram, e não que no momento compra, não compra ou tal. Não, né? Tem que ter esse comprometimento na cadeia como um todo. Consumo da soja responsável. Muito obrigado, desculpe, eu estou ciente que passei do tempo.